uso módulos externos ou internos. Isso aqui é uma outra coisa que surge bastante, assim, tipo, eu tenho, como é que eu posso dizer? Sei lá, vou pensar num exemplo bem... deixa eu pensar num exemplo. Às vezes a gente está querendo, sei lá, gerar dados aleatórios, por exemplo. E eu posso ter, ou então alguma coisa mais relacionada a datas, sei lá. Preciso ter algum mecanismo que vai gerar datas para mim, para eu poder, ao longo do meu arquivo, poder definir, dos meus testes, definir diferentes datas que eu vou utilizar nos meus testes automatizados. Eu posso muito bem criar um arquivo utilitário que lida com datas e gera essas datas para mim, ou então eu poderia importar uma lib de datas que faz esse tipo de coisa para mim. Né? É uma decisão também que a gente vai ter, que a gente tem os seus trade-offs. Né? No momento que eu estou mantendo uma coisa interna, eu tenho que, se muda alguma API, alguma coisa do que eu estou utilizando, eu tenho que manter isso aqui atualizado. Enquanto que se eu estou usando alguma coisa externa, eu posso simplesmente ver que saiu uma nova versão, baixar a nova versão, ver se não quebrou nada e continuar utilizando. Ou então, questão de vulnerabilidades de segurança, né? Se eu estou criando um módulo interno que eu tenho que manter, ou o meu time, ou algum outro time dentro da empresa onde eu trabalho, né? A gente tem que daí se preocupar em fazer análises estáticas que vão varrer o nosso código atrás de vulnerabilidades de segurança, e quando a gente achar essas vulnerabilidades, a gente vai endereçar elas, a gente vai corrigir elas, enquanto que se eu estivesse utilizando um módulo externo que é bem mantido pela comunidade, eu poderia estar ganhando isso de brinde. Outra coisa, quando a gente está falando de módulos, né? Quando está falando de módulos, a gente pode chamar de packages, de pacotes, de libraries, seja lá o que for. A gente tem também, quando a gente está utilizando módulos externos, que eu estou baixando da internet, que algum outro desenvolvedor, uma outra organização desenvolveu isso, o quão ativo está o desenvolvimento desse módulo. Né? As pessoas que contribuem para esse projeto open source, elas adicionam, elas corrigem bugs com frequência, elas adicionam novas funcionalidades, elas melhoram a documentação, ou é um módulo que está jogado lá e foi escrito uma vez e tu baixou ali porque ele resolvia exatamente um problema que tu precisava, mas agora aquele módulo ele está completamente desatualizado, utilizando um monte de bibliotecas que já estão com problemas de vulnerabilidade, segurança e coisa e tal. Então, assim, são decisões que a gente tem que também tomar, né? Tem bastante gente que fala hoje em dia, assim, de preferir o vanilla JavaScript, ali, um JavaScript purão, por exemplo, no mundo JavaScript, né? Do que pegar e baixar libraries do NPM ou do Yarn, ou seja lá de onde for. Mas são, de novo, decisões que a gente tem que tomar e que a gente tem que estar consciente dos efeitos, né, dessas decisões que a gente está tomando. Então, assim, tem casos e casos, e às vezes até pensar em casos de esse módulo interno que eu tenho, será que eu poderia extrair ele para ele se tornar um módulo externo? Né? Isso é uma coisa que rolou comigo quando eu trabalhei na Noruega, né, onde eu trabalhei em 3 projetos web diferentes, e no primeiro projeto web que eu trabalhei, eu criei um módulozinho interno ali, que tinha algumas funcionalidades utilitárias, helpers, que faziam algumas coisas para mim. E aí chegou em um determinado momento, entrou um outro projeto web, onde eu tive que copiar e colar coisas desse primeiro projeto para esse segundo. E eu fiz isso sem problema nenhum, copiei e colei, e mandei ver e consegui atingir os objetivos que eu precisava para esse segundo projeto. E aí chegou um terceiro projeto, onde eu tive exatamente a mesma necessidade. E eu falei, agora é aquela coisa que eu falei, né? Às vezes, duplicar 2 vezes não faz mal. Quando chega na terceira, tá na hora. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu não vou triplicar esse código. Eu vou ver o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para conseguir extrair isso aqui e publicar no NPM como um projeto público, que eu possa simplesmente deletar esse monte de arquivo daqui, esse monte de arquivo desse outro projeto, nem adicionar nesse terceiro, e daí só importar com uma linha de código tudo que eu preciso e utilizar no meu código. Então, assim, às vezes tem essas decisões que a gente tem que tomar também sobre quando que um módulo interno
amadurecer o suficiente para se tornar público, né? E a gente poder reaproveitar ele em diferentes projetos, ou até privado, né? Se a gente pensar num registro privado do NPM, alguma coisa do gênero. Mas são coisas que a gente tem que pensar, assim, tipo... E eu acho que essa regra na terceira vez ela é muito boa, porque daí, digamos que a ideia do módulo, do projeto, daquele pedacinho de software, ele já amadureceu o suficiente para a gente ver que realmente ele é uma coisa que pode ser reaproveitável ao longo de outros lugares, né? Às vezes a gente toma decisões de arquitetura de software muito prematuras, que é aquela coisa de querer prever o futuro, e a gente acha que vai ser, e daí quando a gente vai utilizar num segundo projeto, a gente vê que, mas esse projeto aqui ele tem uma coisinha que é um pouco diferente, então eu vou ter que dar uma adaptada. Então, ou seja, eu vou ter que mudar uma coisa que eu tomei uma decisão no passado, achando que eu não ia precisar tomar decisões de novo, né? Não, agora eu estou tendo que mudar. Então, assim, tomei uma decisão muito precipitada. Agora, quando a gente... Não, fiz uma vez, fiz uma segunda, fiz uma terceira, exatamente igual, não mudou nada na API, como que eu me comunico com esse módulo externo, esse módulo interno, seja lá o que for, quem sabe está na hora de ele se tornar um módulo mais genérico que eu possa reaproveitar em diferentes lugares.